turma, na nossa aula de hoje vocês farão a correção das atividades de matemática já propostas para vocês. Nossa primeira atividade que vocês vão corrigir é a atividade da página 35, sobre números inteiros. O primeiro diz o seguinte: em cada caso, escreva o número inteiro positivo ou negativo correspondente a uma temperatura correspondente. Na letra A, fala o seguinte: uma temperatura de 25 graus acima de zero. Se a temperatura está acima de zero, então é uma temperatura positiva. Nós vamos escrever o número mais 25. Na letra B, um saldo negativo de 15 gols. Então, se é negativo, nós representamos com sinal de menos, menos 15. Uma profundidade de 2.500 metros, na letra C. Profundidade está abaixo do nível do mar, então é negativo também esse número, menos 2.500. Na letra D, 10 pontos perdidos por uma equipe em um torneio. Se a equipe perdeu os pontos, então vai ser menos 10. Letra E, um crédito de R$ 1.600. Se é crédito, então é positivo. A gente coloca mais 1.600. Letra F, 4 andares acima do térreo. Se está acima do térreo, então também é positivo, mais 4. Na letra G, uma temperatura de 5 graus abaixo de zero. Se a temperatura está abaixo de zero, significa que é um número negativo, vai ser menos 5. E na letra H, um débito de R$ 600 na conta bancária. Se é débito, então também é negativo, vai ser menos 600. Na segunda questão, tá pedindo pra gente, tá dizendo assim: Heródoto, historiador grego, considerado o pai da história, nasceu no ano 484 a.C. Usando números inteiros positivos ou negativos, indique o ano em que ele nasceu. Então, a gente sabe que na história o nosso tempo é medido antes de Cristo, depois de Cristo. Depois de Cristo é o tempo que a gente está vivendo. Nós estamos no ano de 2021, então é um ano positivo. Os anos que foram antes de Cristo são considerados negativos. Então, como Heródoto nasceu 484 antes de Cristo, então vai ser menos 484. Vai ser um número negativo. No terceiro, nós temos a seguinte situação: Cláudio é dentista e seu consultório fica em um prédio com 10 andares de salas comerciais e 4 andares de garagem no subsolo. Observe o painel do elevador do prédio. Então, aqui ao lado nós temos o painel do elevador do prédio, o térreo, né? Os botões acima do térreo, os botões abaixo do térreo. Que número indica o andar térreo? Então, o térreo está separando os andares positivos do subsolo. Então, se ele está separando, é como se ele fosse o número 0. Na letra A aí, né, o térreo indica o número 0. Na letra B, quais botões do painel indicam números de andares acima do térreo? Então, aqui, ó, os botões com os números o quê? Positivos, né? Números positivos de 1 a 10. Na letra C, e quais indicam os andares abaixo do térreo? Abaixo do térreo são os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Na letra D, pergunta: procure lembrar-se de outras situações em que você pode identificar o uso de números com sinais mais ou menos, ou seja, positivo ou negativo. Então, no caso de temperaturas, de
saldo bancário com crédito e débito, no caso também de números de gols sofridos e gols marcados em uma partida de futebol, entre outros exemplos. No quarto, fala também: o Mar Morto, localizado em um vale cercado pela Cisjordânia, Jordânia e por Israel, está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. O nome Mar Morto é por causa da alta concentração de sal em suas águas, cerca de 10 vezes maior que em outros mares, impossibilitando qualquer vida animal ou vegetal. Como você indicaria essa depressão? Usando um número inteiro positivo ou negativo? Então, se está abaixo do nível do mar, nós vamos usar um número negativo. Então, aí no caso seria menos 400, certo? Então, quando fala abaixo do nível do mar, nós utilizamos para expressar números negativos, a depressão. Acima do nível do mar, nós utilizamos números positivos. Na questão 5, pede para que a gente registre com números inteiros positivos ou negativos, indicando os valores expressos nas informações. Na letra A, nós temos a seguinte situação: Ana verificou seu extrato bancário. Ai, 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 minha conta está negativa em R$50. Então, nós vamos usar aí um número negativo menos 50. Nessa situação aqui, nós iremos usar o número negativo. Na letra B, nós temos a seguinte situação: uma empresa que explora o fundo do mar lança uma base guia a 1.700 metros de profundidade no formato de funil, por onde as sondas e as brocas passam e perfuram o solo. Então, se é profundidade, está abaixo do nível do mar, nós também usaremos aí um número negativo. Então, se o número é 1.700, a profundidade é de 1.700, então nós vamos usar menos 1.700.